Se você quer ser feliz, é melhor você descobrir o que você pode fazer sobre isso, porque a sua felicidade não é o trabalho de Dom. Mas olhe pra mim, ninguém mais é responsável pela sua alegria. Você precisa decidir que você vai ter alegria. O desejo enraizado de cada ser humano é o de ser feliz. Quero dizer, sinceramente, você não diria que essa é a verdade? Abraham Lincoln disse: as pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Groucho Marx disse: todas as manhãs, quando eu abro os meus olhos, eu digo para mim mesmo: eu e não os acontecimentos têm o poder de me fazer feliz ou infeliz hoje. Posso escolher qual deles vai ser. O ontem está morto, o amanhã ainda não chegou. Eu tenho apenas um dia, que é hoje, e eu vou ser feliz hoje. Amém? Agora deixa-me te dizer, eu não sou realmente essa grande pessoa matinal que acorda todas as manhãs. E eu disse a ele hoje: você não acorda com vontade de ficar calado, Dave? Sabe, por 47 anos, não todos os dias, mas ele se levanta: ó, bela manhã, ó que lindo dia, ó que lindo. Eu não sou realmente uma grande pessoa da manhã, portanto eu não levanto assim. Sabe, eu tenho uma filha que é assim também. Mas eu sou assim, ó. Agora, honesta e verdadeiramente, se você é mais assim, você pode ter um pouco mais de inclinação para começar a pensar em coisas que não seriam as melhores do mundo para se pensar. E assim eu estou lhe dizendo, eu tenho que tomar uma decisão, praticamente todos os dias. Este é o dia, esta é uma das primeiras escrituras que eu dito quando eu me levanto. Este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e ser feliz. Vamos? Você vai ser feliz quando você decidir ser feliz. Não quando você esperar sentir-se assim. Não quando esperar as circunstâncias ditarem felicidade para você. Não. Se você esperar que todos estejam fazendo o que você quer que eles façam, ou você ter tudo aquilo que você gostaria de ter, você vai ser feliz quando você tomar uma decisão que você vai ser feliz. É isso mesmo, senhoras bonitas de Porto Rico por aqui. Talvez eu devesse entrar no avião e ir para casa com elas, eu não sei. Sim, eu nunca estive lá, eu gostaria. Vou adorar, elas estão dizendo. Faça da sua felicidade um hábito. Seja tão feliz a ponto de deixar o diabo furioso. Ele está tão feliz com a sua depressão. Ele está tão vibrante com a sua decepção e seu desânimo. E ele fica tão emocionado quando tudo está deprimido. Oh, mas comece a irritá-lo quando você está feliz. Quando você sorri e você diz: eu vou apreciar esse dia. Como você espera que eu aproveite minha vida, Joyce, com tantos problemas? Todo mundo tem problemas aqui. Todo mundo. Só porque você não sabe quais são, não significa que eles não têm. Eu estou lhe dizendo que a felicidade é uma decisão que nós tomamos. Bem, eu simplesmente não tenho esse tipo de personalidade festiva, barulhenta. Eu também não. Mas eu decidi a respeito há cerca de 20 anos atrás que eu ia ser feliz. Você tem que decidir primeiro ou não vai acontecer. Então, um dos meus problemas era que eu não estava totalmente convencida de que a felicidade e a alegria eram qualquer coisa como um prêmio que dizia respeito a Deus. Eu não sei, eu nem sequer tive uma revelação que Deus queria que eu desfrutasse da minha vida. Quando eu era criança, sendo abusada por meu pai, eu me lembro que eu ficava em apuros quando eu ria, porque meu pai era apenas um rabugento. Ele vivia descontente, sabe? As pessoas infelizes não suportam ficar perto de quem está feliz. E então, porque eu comecei a ser abusada sexualmente em uma idade muito jovem por meu pai, eu nunca realmente fui uma criança. Aqui estava eu uma adulta e não tinha sido uma criança saudável. Então eu realmente não sabia como apreciar as coisas. Tudo que eu sabia era sobre sobrevivência e responsabilidade e trabalho e ter o trabalho feito. E eu realmente não sabia como desfrutar a minha vida. Eu ouvia todos os sermões, como eu estou pregando hoje, sobre ser feliz, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu pensava, bem, onde está a minha? E eu comecei a estudar, realmente estudar a alegria na Bíblia. Começando com João 10:10, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais alegria em sua vida, e a tenham abundantemente ao máximo até que transborde. E eu vi que esta era a vontade de Deus, que Jesus morreu para que eu pudesse desfrutar a minha vida. E Ele morreu para que você possa desfrutar da sua vida.
Agora, essa é uma coisa muito chocante. Jesus morreu para que eu e você possamos desfrutar das nossas vidas. Então, eu não acho que nós estejamos fazendo justiça a Ele se nós apenas deixamos o diabo sugar toda a alegria de nós e deixar nossas circunstâncias sugar a alegria de nós. Precisamos tomar uma decisão hoje que vamos ser felizes e desfrutar de todos os dias da nossa vida enquanto estivermos vivos. E sabe o quê? Se você acordar todos os dias de mau humor e você pensar sobre coisas negativas, é porque você tem o hábito de fazê-lo. Eu tinha esse hábito e eu obtive do meu pai, ele era azedo e tudo era ruim e tem algo errado aqui, sempre procurando o próximo desastre, e eu me tornei do mesmo jeito. Dave e eu nos casamos, pouco tempo depois ele olhou pra mim e disse: "O que é de errado com você?" Porque ele era muito feliz, ele sempre teve uma atitude positiva e eu só dizia a ele: "Se você não esperar nada de bom acontecer, não ficará decepcionado se não acontecer." Eu já percorri um longo caminho. Longo caminho. Felizmente, isso foi há 47 anos atrás e não foi fácil para mim quebrar esses hábitos. Eu tive de citar esta escritura 1 milhão de vezes. Este é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar e ser feliz. Eu tive que meditar sobre João 10:10 muitas vezes, mas eu sou realmente uma pessoa feliz agora. Eu tenho dias em que eu tenho que decidir ser feliz, não que todos os dias seja uma grande decisão, mas há dias em que eu ainda tenho que decidir, sabe por quê? Eu não vou sair daqui, estive lá, fiz isso. Às vezes eu até digo pra mim mesmo, eu sinto minha mente indo, eu fico, nem sequer vá pra lá. Não vá até lá. Eu estive lá, eu fiz isso, eu andei em volta da montanha, não vai fazer nenhum bem. Eu lhe digo, se você tiver um problema e Deus o leva a fazer algo sobre isso, então você precisa fazê-lo. Precisa tomar uma decisão e fazê-lo. E se você não pode fazer nada a respeito, então você precisa acreditar que Deus é Deus. Você precisa ir em frente e desfrutar sua vida. Às vezes pensamos que se temos um problema, não seria certo nos divertirmos. Você não vai achar isso na Bíblia. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que é errado você desfrutar da sua vida. Na verdade, você deveria se divertir mais do que nunca. Fazendo isso, você está mostrando a Deus que realmente você confia nele e que ele está trabalhando em coisas e que você não está sendo irresponsável de desfrutar a vida enquanto você tem um problema. Se você pode fazer algo sobre isso, faça, mas se não pode, então não há nenhum sentido em deixá-lo destruir sua vida. Agora, veja, mesmo quando você está amadurecendo espiritualmente, você ainda pode se divertir, mesmo em seu estado imperfeito. Eu disse, mesmo enquanto você está amadurecendo e mudando, você pode desfrutar do seu eu imperfeito. Eu disse, você pode desfrutar do seu eu imperfeito. Você pode desfrutar do seu eu imperfeito. Aprenda a rir de si mesmo um pouco mais e pare de ser tão intenso sobre tudo que é de errado com você o tempo todo. Peça a Deus para mudá-lo. A Bíblia diz, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Quando lançamos o cuidado disso em Deus, então podemos ter alegria. Deus, eu quero mudar, eu preciso de você para mudar. Eu não posso fazer isso sem você e eu não vou me odiar enquanto você estiver trabalhando em mim. Eu não vou ficar com raiva o tempo todo porque eu cometi um erro ontem. Este é o dia que o Senhor já fez para mim e eu vou me alegrar nele e ser muito feliz. Um hábito feliz. Que tal examinar seus objetivos? Talvez você não esteja feliz porque você simplesmente não está fazendo a coisa certa com sua vida. Eu acho que muitas pessoas mantêm empregos que odeiam porque elas têm medo de dar um passo de fé, sair e realmente fazer o que querem fazer. Ou você mantém um emprego porque dá mais dinheiro? Posso lhe dizer a verdade? Seria melhor ter um pouco menos de dinheiro e mais felicidade. Dave e eu descemos para nossa igreja no interior. Nós a chamamos de St. Louis Dream Center, e nós estamos lá algumas semanas e conhecemos um homem que é o administrador da dispensa de alimentos lá, onde está tudo tão arrumado. Temos esta dispensa de alimentos que se parece com uma pequena mercearia e as pessoas do bairro que não têm o suficiente para passar o mês ou que não têm o que precisam, elas podem entrar lá e obter seu pequeno carrinho, fazer suas compras. Isso lhes dá dignidade, elas se sentem comprando em vez de estarem ganhando. Então, fomos até lá e nós encontramos este homem que tinha sido contratado. Não estivemos envolvidos na contratação e nem mesmo sabíamos que ele tinha sido contratado para administrar essa dispensa. E falando com ele, ele compartilhou algo interessante. Ele disse, eu fui corretor de ações por muitos anos e eu não estava realizado. Então ele disse, eu fiquei 1 ano na escola de medicina e realmente não me realizei. E ele disse, eu vendi ações privadas por um longo tempo e... mais nada. Então ele disse, eu vi este anúncio online
para administrar esta dispensa de alimentos? Eu nunca fiz nada parecido, mas apenas senti como... eu acho que eu poderei gostar disso. Então ele veio, obteve o trabalho e disse: eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Então agora esse cara, gente, estava na escola de medicina e era um corretor da bolsa, não estava feliz? Provavelmente ganhava muito dinheiro. Agora ele está no interior da cidade, em um dos piores bairros da cidade, administrando uma dispensa de alimentos e lidando com as pessoas pobres e desfavorecidas durante todo o dia. E ele está mais satisfeito do que jamais esteve em toda a sua vida. Precisamos pensar sobre isso? Se você não está feliz, talvez precise perguntar a si mesmo: estou fazendo o que eu devia estar fazendo? Agora, você não precisa ficar esquisito. Oh, meu Deus, isso é um problema meu, eu não estou fazendo a coisa certa. Mas alguns de vocês sabem que deveriam estar fazendo outra coisa, mas ainda não deram um passo de fé para fazê-lo. Você ainda está lá atrás no último hábito de ser decisivo. Alguém se identifica com isso aqui? Nossa, é todo mundo. Não tenha medo de fazer algo diferente, não tenha medo de mudar, não deixe o dinheiro governar a sua vida. Agora, eu sei que você tem que ter dinheiro, você tem que pagar suas contas. Não pode simplesmente sair de um emprego bem remunerado e não fazer nada. Não estou sugerindo que você vá se deitar na praia durante todo o tempo, porque isso é o que você gostaria de fazer na vida. Mas eu quero que você seja feliz. Quem está pronto para ser feliz? Leva algum tempo para formar bons relacionamentos. Bons relacionamentos te fazem feliz. Bons relacionamentos, um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com você mesmo, um bom relacionamento com outras pessoas. Você não pode ser um bom amigo para muitas pessoas, mas você deve ter alguns bons amigos. E em seguida, muitos conhecidos. Ame a todos eles. Mas não acho que você possa ter um relacionamento profundo e íntimo com todo mundo. Você não terá tempo para isso. Agora, quero que você assuma a responsabilidade por sua própria alegria. Vamos ler uma história. Vou descer e ficar perto da luz. Melanie é uma mulher de 60 anos, que tinha sido casada por mais de 40. Seu marido, Don, é um professor de história em uma faculdade pequena. Don sempre amou a história e ele tem uma enorme satisfação em ensinar história. Agora, Don está satisfeito. Melanie não. A guerra civil é a sua paixão e em seu tempo livre ele escreve livros sobre batalhas específicas ou indivíduos-chave da guerra. Um dia, Melanie confidenciou a um amigo que tinha sido infeliz por anos porque Don não ganha dinheiro suficiente para ter férias, nem comprar coisas boas que ela gostaria de ter, como belos móveis para sua casa ou um grande guarda-roupa. Sempre quando Melanie reclama, seus amigos se solidarizam com ela e dizem: sim, você merece coisas mais agradáveis. Você sabe, às vezes não amamos uma pessoa como deveríamos amar se tudo que fazemos é concordar com elas e sentir por elas. Ouça agora. Mas seu amigo desta vez disse: Don não é responsável pela sua felicidade, Melanie. Don ama seu trabalho. Ele não está interessado em ser um homem rico. Ele tem 60 anos. Faça as contas. Don não vai mudar nada. Se você quer ser feliz, é melhor você descobrir o que você pode fazer sobre isso, porque a sua felicidade não é o trabalho de Don. 6 anos mais tarde, um amigo de Melanie escreveu para ela e ela lhe disse: eu estou tão feliz porque você me mostrou o amor duro. Agora, 6 anos se passaram. Eu tenho certeza de que o amigo pensou bem, provavelmente ela está com raiva de mim por isso e assim por diante, mas ela disse: eu estou tão grata por você ter me mostrado o amor duro e eu assumi responsabilidade pela minha felicidade. Meu casamento nunca esteve melhor. Não só isso, mas eu descobri que eu sou dramaturga e eu estou escrevendo peças que estão sendo exibidas em vários teatros da minha cidade. Veja o que acontece quando você está esperando por alguém para te fazer feliz. Você nunca realiza o que está dentro de você, porque Deus colocou algo em você que vai fazê-lo feliz se você assumir a responsabilidade por sua felicidade. Eu fui ruim nisso por muito tempo. Eu era bem, Dave fez isso, Dave fez aquilo. E Deus falou isso pra mim antes de eu ter um livro escrito como este aqui. Dave não é o responsável pela sua felicidade. E ele ficou mais feliz quando eu tirei esse trabalho dele. Mas olhe pra mim, ninguém mais é responsável pela sua alegria. Você precisa decidir que você vai ter alegria. Quantos de vocês precisam formar um hábito feliz? Ok, louvado seja o Senhor. Vamos ver quais os hábitos nos restam. Quantos eu fiz? Você precisa rir mais e pensar menos.
O riso é como férias instantâneas. Amém? Agora, o que eu quero falar com você hoje é sobre o hábito da fé. Você diz o hábito da fé? Quero te dizer algo. Acreditando, simplesmente decidindo que você vai crer em Deus, você vai crer na sua palavra e você vai crer que Ele te ama, crer que Ele está tomando conta de você, apenas decidir acreditar faz coisas surpreendentes em sua alma. A Bíblia diz em Hebreus 4, aqueles que acreditam, esses entram no repouso de Deus. Há muitas coisas que a Bíblia diz para não nos esforçarmos, mas ela nos diz para nos esforçarmos para entrar no repouso de Deus. Então significa que em cada situação que eu estou, a melhor maneira que eu posso obter alívio da preocupação, ou ansiedade, ou medo, ou tensão, ou estresse, ou qualquer outra coisa, é apenas crendo. Eu tive que aprendê-lo quando estou pregando. Às vezes eu estava pregando e as pessoas mexendo, olhando para o seu relógio, bocejando. 2 ou 3 pessoas se levantavam, saíam, de repente eu começava a pensar, esta mensagem deve estar terrível, eles não gostaram da minha pregação. Eu quero te dizer, eu começava a ir pelo ralo. E Deus começou a me mostrar, se você não manter a sua confiança quando você está neste púlpito, você vai estar à reunião para o diabo. Você tem que ser confiante. E você não pode esperar para se sentir confiante, você tem que estar confiante. Vamos falar mais sobre isso na manhã de sábado, sobre o hábito da confiança. Mas você vai à Bíblia, a Bíblia diz em Romanos 1,17, que na palavra, no Evangelho, há uma justiça revelada que nos leva de fé em fé em fé. Vocês podem colocar em Romanos 1,17 para nós vermos, por favor? Então, no Evangelho, há uma justiça revelada. Então, aqui nós vamos ler o seguinte, porque nele, Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, divulgada através do caminho da fé que desperta mais fé. Eu amo isso. Então, na Bíblia há uma justiça, uma retidão com Deus que é revelada. Se você não sabe o que é retidão com Deus, não será capaz de ter esse tipo de fé. Porque você vai pensar que tudo em sua vida depende de você, mas não é. Tudo depende da graça de Deus que vem a você e você recebe essa graça através da fé. Se você pecou, você não tem que fazer alguma coisa para pagar pelo seu pecado. O que você precisa fazer é dizer, eu creio que Deus vai me perdoar se eu pedir a Ele o perdão. Eu recebo esse perdão, não há nenhuma condenação. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação. Deus ainda me ama, eu ainda estou bem com Deus. E isso permite que você apenas tenha fé que tudo vai dar certo em sua vida, gente. Então você diz, bem, o que acontece se eu crer? Vamos dizer, eu creio, mas eu não entendo nada. Bem, então continue a crer de qualquer maneira. Continue crendo. Basta dizer, eu não vou parar de crer. Eu não posso ter o que eu quero da maneira que eu quero. Eu posso não ter da maneira que eu pensei que seria, mas eu vou continuar crendo. Eu não tenho que crer em alguma coisa, eu preciso crer em alguém, meus queridos. Há uma diferença. Nós sempre temos essa coisa pela qual estamos crendo. Bem, você quer saber? Há uma fé que é muito maior do que crer em alguma coisa. É uma fé que crê em alguém, e especialmente quando você não tem a coisa que você está esperando. Precisamos entender que Deus é mais esperto do que nós, e Ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. E graças a Deus que Ele não vai nos dar o que queremos, Ele vai nos fazer esperar até que estejamos prontos para receber aquilo que vai ser o melhor para nós. Quando você confia em Deus, ou se eu peço a Deus todos os tipos de coisas, muitas das minhas orações são respondidas, outras não são. Algumas das coisas que eu pedi, eu nunca tive, eu vi outras pessoas tendo. Eu só tenho que confiar em Deus. Se o Senhor quisesse que eu tivesse isso, então você teria dado isso a mim. Não olhe para as outras pessoas e fique com ciúmes, não olhe para as outras pessoas com inveja, basta dizer para si mesmo, Deus me ama, eu estou na retidão com Deus. Esta justiça foi revelada a mim pela palavra. Deus nunca iria separar-se de mim, porque eu sou a menina dos seus olhos. Ele tem os olhos em mim todo o tempo. Ele não iria separar-se de mim, Ele não vai negar a bênção que Ele tem para mim. Talvez você não entenda o que Ele está fazendo no momento. Havia um monte de coisas que eu não entendia que Deus estava fazendo, mas eu olho para trás agora e eu entendo tudo. Infelizmente, vivemos a vida para frente, mas entendemos para trás. Então, quando estamos indo em direção às coisas, nós ficamos, o que está acontecendo? Eu não entendo, isso não faz sentido, está tão difícil. E então você chega aqui e diz, meu Deus, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje em dia. Se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia o que eu sei hoje.
Então, aqui está a coisa que temos de fazer. Enquanto nós estamos aqui, vivendo a vida para frente, nós dizemos: eu creio, eu creio, eu creio, não importa o que sinto, eu creio, eu não importo com o que parece, eu creio. Eu confio que Deus está cuidando de mim. Eu sei que eu sou um filho de Deus e eu vou viver de fé em fé, em fé, em fé, em fé, em fé. E a fé vai se tornar um hábito na minha vida. E sabe o que acontece quando você tem o hábito da fé? O hábito do medo não pode entrar. O hábito da preocupação não pode entrar. O hábito da ansiedade não pode entrar. O hábito do estresse não pode entrar. Sabe por quê? Porque você entrou no repouso de Deus. E você não se importa com o que Deus faz ou quanto Ele faz, porque você sabe que o seu tempo será perfeito e tudo que Ele faz é 100% certo. Vamos lá, adorem o Senhor. De fé em fé, em fé, em fé, em fé, em fé, em fé, em fé. Vamos lá, levantem-se. Então, o que falamos hoje? Pensamentos, palavras e hábitos. Ter hábitos decisivos, ser decisivo. Eu não quero que você se esqueça. Hábitos saudáveis. Quantos de vocês estão prontos para assumir um compromisso de cuidar melhor de si mesmo? Agora, olhe, calcule o risco. Porque eu vou orar por você nesta área antes de sairmos, porque isso é tão importante que você comece a valorizar-se o suficiente para se cuidar. Você é bem-vinda, filha. Um hábito feliz. Uhul! E um hábito fé, de fé em fé, em fé, em fé, em fé. Uhul! Então, esta noite só temos 3 hábitos que eu alonguei mais. 5 são para amanhã de manhã, em seguida a nossa conferência termina, mas você vai ter 14 comportamentos que irão mudar a sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que cada pessoa aqui tenha sabedoria para valorizar a si mesmo, para ver como eles são importantes para o seu plano, Deus. Eles podem se ver como sem importância, mas eles são importantes, caso contrário não estariam aqui. Você não fez um lixo qualquer, nem fez quaisquer coisas desnecessárias. Você precisa de nós, quer trabalhar em nós, nós o representamos. Então eu oro, Deus, que você dê a cada pessoa aqui a sabedoria para começar a cuidar de si mesmo, e eu oro para que você os leve à convicção em áreas que precisam mudar. E eu sei que se eles saírem daqui com fé, a graça vai estar lá para encontrá-los, para fazer o que eles precisam fazer. Em nome de Jesus, amém.